Olá, muito boa noite. 6h50. O Band Cidade começa com imagens ao vivo de Taubaté. Na tela, a Praça Santa Terezinha. Nesse momento, chove fraco na cidade. Os termômetros registram 24 graus de temperatura. Confira agora os destaques da edição desta segunda-feira, dia 28 de setembro. Movimentos de resistência às vacinas, até mesmo as desenvolvidas para prevenir a Covid-19, resgatam a luta do médico e cientista de São Luís do Paraitinga, Oswaldo Cruz, para convencer a população a tomar o imunizante contra a varíola no século passado. Violência em São José dos Campos. Jovem é morto com um tiro na cabeça durante baile funk na zona sul da cidade. Flagrante em Caçapava. Polícia Ambiental resgata mais de 60 aves durante uma rinha de galo realizado em sítio. Envolvidos multados em mais de 6 milhões de reais vão responder por maus tratos. Eleições 2020. Band Cidade inicia a partir de hoje rodada de entrevistas com os 11 candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Na quinta-feira, 9 deles estarão frente a frente no primeiro e único debate da região, que será realizado na TV aberta. E hoje foi a vez dos representantes dos partidos que disputam as eleições em São Sebastião, no Litoral Norte, conhecerem os detalhes do encontro marcado para o dia 14 de outubro. O Band Cidade já está no ar, com transmissão simultânea pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. Fique com a gente. Nascido em São Luís do Paraitinga, Oswaldo Cruz foi pioneiro na criação de programas de vacinação no Brasil, que possibilitou a erradicação de diversas doenças no país, mas precisou enfrentar o que ficou conhecido como a revolta das vacinas. E de uns tempos para cá, assim como no século passado, o Ministério da Saúde observou uma queda no número da cobertura vacinal devido ao surgimento de um movimento anti-vacina. Essa casa, onde hoje abriga esse museu em São Luís do Paraitinga, foi moradia de um personagem ilustre da história, Oswaldo Gonçalves Cruz. O médico sanitarista que ganhou reconhecimento internacional em 1907, nasceu e viveu por 5 anos aqui. Depois mudou para o Rio de Janeiro com a família e iniciou um trabalho no combate à peste bubônica, varíola e febre amarela. Em 1907, graças ao trabalho do Oswaldo Cruz, a luta, que ele era uma pessoa assim, de grande espírito de luta, além da competência médica, em 1907 o Rio de Janeiro estava livre da febre amarela e da malária, por causa da vacinação em massa. Com o surto de varíola, o sanitarista tentou tornar obrigatória a vacinação em massa na população. Uma luta travada contra a política e a sociedade na época. O pessoal inventava motivos para que a população ficasse contra a vacinação. Primeiro que a vacina, sendo feita com micróbios da doença, poderia aumentar a doença e não acabar com a doença. E segundo que podia ser uma imoralidade, porque as mulheres, as filhas das pessoas tinham que mostrar o braço para estranhos para receber a vacina. Então, tudo isso envenenou o povo e fez com que houvesse a chamada revolta da vacina. E séculos depois, a importância do trabalho do médico e sanitarista Oswaldo Cruz ainda se reflete nos dias de hoje. Isso porque o Brasil tem o maior programa de imunização do mundo. São mais de 300 milhões de doses distribuídas todos os anos para os estados. Só que, apesar disso, houve uma queda na cobertura vacinal. Dados do Ministério da Saúde mostram a diminuição gradual desde 2016. A vacina BCG, por exemplo, aplicada em recém-nascidos para combater a tuberculose, passou da cobertura de 95,55% há 5 anos para 58,59% até agora em 2020. A vacinação da hepatite B em crianças com até 30 dias de vida também recuou, de 81
51,75% em 2016 para 51,49% neste ano. Já a pentavalente caiu de 89% para 61,92%. Quando se fala no ressurgimento das doenças que antes estavam controladas, que são as doenças, principalmente as doenças infantis, é exatamente pela quebra dessa cobertura vacinal global, que é fundamental para a manutenção do impacto na transmissão das doenças. Outras barreiras presentes contra a vacinação também são a falta da sensação de segurança causada pela diminuição de doenças e o desconhecimento da importância da imunização entre os mais jovens. O ressurgimento do sarampo é uma das preocupações. Por isso, a vacina tríplice viral, que protege também contra cachumba e rubéola, faz parte da rotina dos postos. A meta é aumentar a cobertura em adultos na faixa de 30 a 49 anos, que foi de apenas de 6,7%. E em meio à pandemia do coronavírus, a imunização se tornou ainda mais fundamental para tentar erradicar outras doenças. Essa ruptura, nos níveis de vacinação alta, de cobertura vacinal alta, ameaçam seriamente ao ressurgimento dessas doenças que tinham alto grau de controle no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Agora a gente muda de assunto. Um jovem de 19 anos foi morto nesta madrugada em São José dos Campos. Ele participava de um baile funk no Campo dos Alemães, na zona sul da cidade, quando foi atingido com um tiro na cabeça. Informações com a Juliana Sever. Segundo a Polícia Civil, o rapaz de 19 anos participava de um baile funk na rua Padre Wilson Cunha, no Campo dos Alemães, quando um homem se aproximou e efetuou um disparo contra a vítima. O jovem foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento do bairro, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a prefeitura, o município conseguiu impedir a realização de 13 fluxos na região central e também em bairros da Zona Sul, Leste, Oeste e Norte. 11 multas foram aplicadas por som alto e 5 por infrações de trânsito, principalmente por estacionamento irregular. Neste fim de semana, o tradicional baile funk, que acontecia no Jardim Esplanada, também foi impedido pela prefeitura. Juliana Sever para o Band Cidade. E um esquema de rinha de galo foi descoberto neste fim de semana em Caçapava. O flagrante foi um sítio no Jardim das Palmeiras, onde a Polícia Ambiental resgatou 62 aves, 2 delas já sem vida. No local, 32 pessoas foram detidas, mas elas vão responder em liberdade por crime de maus-tratos. Mais de 6 milhões de reais foram aplicados em multas. Ainda segundo os policiais, os suspeitos apostavam entre 100 e 150 reais por combate. Os animais foram levados para uma ONG em São José dos Campos. Outro crime bastante comum na região é a soltura de balões. Ontem, 13 pessoas foram detidas em Jambeiro. 8 delas no momento em que tentavam resgatar o artefato que caiu num matagal de difícil acesso. Outros 5 homens também foram detidos quando transportavam no carro parte do balão e uma armação com material usado para atear fogo. Todos foram encaminhados para a delegacia de Caçapava. Cada um foi multado em R$5 mil, além de fiança de R$ 1.100. Os bombeiros só finalizaram esta manhã o combate ao incêndio que atingiu uma área de mata dentro do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em Cachoeira Paulista. Pelo menos 10 mil metros quadrados do terreno que pertence ao INPE foi atingido pelas chamas que começaram na tarde de domingo. As equipes conseguiram impedir que o fogo atingisse as instalações do INPE, mas por causa da densa fumaça, funcionários da instituição de pesquisa foram dispensados do trabalho presencial. Ninguém ficou ferido e as causas serão investigadas. Início de semana e quem conta pra gente como está o movimento nesse momento nas principais rodovias que cortam a nossa região é o Beto Gomes, direto do estúdio da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos. Olá, muito boa noite para você, Beto. Bom, movimento tranquilo nesse momento aí na Dutra? Boa noite, Rosimara. Boa noite a todos que assistem a Band agora.
Sim, na Dutra tem lá o trecho de Jacareí, 1 quilômetro de lentidão para quem vai a São Paulo, é ali na praça de pedágio, nos diz a CCR que há esse 1 quilômetro ali de lentidão, passou a praça de pedágio que é lá no 165, aí o motorista vai bem a São Paulo. Vindo ao Vale do Paraíba não há problemas não, só lá na Ayrton Senna, trecho de Guarulhos, tem pelo menos 3 quilômetros de lentidão e só. Depois que passa também vai bem até o final da rodovia, que é ali no 133. Problemas agora na Tamoios, tem trânsito interrompido lá no trecho de serra, mas dessa vez não é por causa das obras, não. Um veículo pegou fogo ali por causa de vazamento de óleo. Então, nesse momento, por medida de segurança, há trânsito interrompido. Isso acabou de acontecer, então temos só essas informações preliminares por enquanto. O que sabemos é, não dá para passar agora ali no trecho de Serra da Tamoios, porque está sendo combatido esse fogo em veículo. É o que nos contou a Polícia Rodoviária Estadual. Voltamos com você ao estúdio. Obrigada, Beto, pelas informações. E depois do intervalo, o Band Cidade inicia uma maratona de entrevistas com os candidatos que disputam a Prefeitura de São José dos Campos, a maior cidade da região. Hoje no estúdio quem conversa com a gente é a candidata Marina do PSOL. A gente volta em instantes. Hora certa para você, agora 7 em ponto.